Capítulo 11. Estrela Negra. O bunker de Dozer possuía uma cerca de aço ao redor do perímetro. Ele ficava próximo à autoestrada que dava acesso à fenda viral. Ao longe era possível distinguir os viadutos em ruínas dos arranha-céus fuzilados pela chuva. Nexus foi até o portão e começou a latir. América sacou seu revólver, apenas por precaução. Minha pistola estava travada, porém municiada. Apesar de não pretender usá-la, a conversa com América tinha aberto meus olhos para uma coisa. Os vagantes da fenda eram uma ameaça. Uma figura coberta por uma capa de chuva deixou as portas seguras do bunker e correu até o portão, cobrindo o rosto da chuva. Em seguida, abriu o portão, deslizando-o. Vamos, depressa. As facas vão cair do céu em alguns minutos, rápido. América e eu assentimos e o seguimos até o interior do abrigo subterrâneo. Descemos por uma longa escadaria e passamos por uma imensa porta que lembrava um daqueles antigos cofres do velho mundo. Por fim, tiramos as roupas molhadas e inserimos nas máquinas de lavar. Dozer era um rapaz negro, extremamente forte e com cicatrizes na barriga. Pareciam ferimentos de cristal. Ele tirou a capa de chuva e pendurou-a no secador. Após nos servir xícaras de café, o sujeito nos deixou sozinhos no refeitório e foi lidar com algo no setor de segurança. Após muita espera, ele retornou vestindo uma regata branca e segurando um projetor na mão esquerda. Então você é o Dozer. Eu devo travar o meu revólver agora ou depois de você me assaltar e eu atirar nas suas costas. Dozer foi pego de surpresa pela fala da mulher. Foi como se ele tivesse realmente partido para uma viagem ao mundo dos vazios e se perdido num túmulo. O quê? Eu vi numa revista uma vez. Você é uma pessoa de cor. Você vai nos roubar, negão. América riu, cobrindo a boca. Primeiro de tudo, senhorita. Dozer pareceu finalmente compreender o tom da conversa. O que tem para roubar? Vocês estão mais miseráveis que o pobre do cachorro. E em segundo lugar, quem caralhos é você? Só me lembro de ter convidado o Wave ao meu bunker, não uma branquela com cara de vazio. Boa. América socou o ar. Dozer acertou o seu punho de volta. Já tinha me esquecido como era conhecer novas pessoas. Com os vagantes da fenda por perto, fica difícil qualquer um da ordem dar as caras por aqui. Coloquei minha arma sobre a mesa e, ao lado, deixei os cordeletes e os frascos com cristais na bruma reversa. Estamos aqui para lidar com isso. Vocês estão vindo do farol de September. Waterfall deve tê-los ajudado. Eles realmente fizeram progresso, né? América cruzou os braços e fitou Nexus, este que brincava de um lado para o outro, correndo atrás de uma criança vazia no refeitório. Um grupo de adultos cochichava num canto, enquanto uma velha se esforçava para vencer um jogo de dama, com seu neto numa outra mesa. O refeitório parecia cheio naquela tarde. Talvez os vazios estivessem se abrigando ali por causa da bruma de cristal lá fora. Não era normal vagantes de aço permitirem os mortos em seus bunkers. Não nos chamávamos daquele jeito por acaso. Os mortos evitavam o aço como se fosse uma praga. Nossas armaduras serviam para afastar seu toque mortal. Sim, eles fizeram um progresso e tanto. Estão tentando desvendar os mistérios da singularidade dos mortos. Respondeu América. Eu não teria sido capaz de pronunciar aquela palavra daquela maneira. E você, Dozer? O que faz aqui tão perto de fenda viral? Tentou contato com os cientistas lá dentro? Ele desviou do olhar da mulher e voltou-se em minha direção. O que é isso? Estão começando um interrogatório? Que isso. Só me parece esquisito, hã? Ela falou em tom de deboche. Você por todo esse tempo aqui, enviando mensagens e falando com os vagantes de aço, como Cassie ainda não o fez uma visita? Ele riu e soltou um breve suspiro. Parecia aterrorizado com a pergunta. Então vocês também conhecem o Cassie? América e eu nos entreolhamos. Foi ele o maldito quem me fez desistir do grande remendo. Dozer respondeu. Havia raiva em sua voz. Ele levou a Butterfly e o Thompson, aquele vagante fodido de merda. Eram seus amigos? Pigarreei. Eram vagantes de aço, respondi. Os que pisaram mais longe, os primeiros a mapear o norte de fenda viral.
Butterfly era uma filha de aço. Filha de aço? Assenti com a cabeça. Era como chamávamos os descendentes do passado na Ordem. Uma filha de aço pertencia a alguma família importante que ajudou a construir toda a infraestrutura da Ordem. Foram eles quem começaram tudo isso. A tecnologia, a comida sintética, os sinais de satélite, os blindados e o estudo da energia vazia que Waterfall e September obtiveram um avanço. Nada disso existiria sem o investimento deles. E o pior de tudo são as anomalias vazias na cidade. Cassie as usa para impedir o nosso retorno. Não tem como enfrentar isso. Molhei meus lábios antes de falar. Nexus deu um latido. E se houver uma maneira de lidar com ambos? O rapaz coçou a cabeça, desentendido. América tamborilou os dedos sobre a tampa de um dos frascos de Waterfall e disse: A bruma reversa pode fazer isso. Se derrubarmos Cassie, as anomalias não vão ser um problema. Ele é quem as torna agressivas. Não tem por que isso não funcionar. Eu não sei, falou Dozer, juntando os dedos das mãos em uma pirâmide. Vocês não sabem do que Cassie é capaz em Fenda Viral. A região exala energia vazia. Muita gente morreu lá. Aquele lugar torna os vagantes da Fenda deuses da singularidade. Você sabe o que acontece com a Ordem se recuperarmos Fenda Viral? Perguntei, esperançoso. Nós seremos capazes de explorar o Oeste, finalmente indo além da cidade. E não é só isso. Toda aquela tecnologia encostada nos abrigos de aço. O projeto do dirigível e os abrigos flutuantes. As motocicletas, eu sinto falta daquelas coisas, sabe? É exatamente isso, Dozer. Nós recuperaremos a esperança de um futuro que nos foi tirada pelos vagantes da Fenda. América e eu vamos para o Oeste, mas primeiro vamos expulsar Cassie desse território. Vocês falando desse jeito faz parecer fácil, fácil até demais. Dozer disse, alterando de uma hora para a outra sua expressão carrancuda para algo mais relaxado. Bom, sintam-se em casa. Eu tenho muito trabalho para fazer lá embaixo. O encanamento desse lugar foi pro saco já faz tempo. Podem pegar o que precisarem. A chuva de cristal ainda deve durar mais algumas horas. Não tenham pressa. E assim, ele partiu, deixando-nos com os vazios no refeitório. A chuva demorou 3 horas para estiar. Quando deixamos o bunker de Dozer, cristais afiados ressoavam fincados por toda a paisagem. Relâmpagos iluminavam o céu cinzento, enquanto raios atingiam os cristais, estes que vibravam, ressoando uma anomalia sonora por quilômetros e quilômetros de distância. Estávamos no portão quando Dozer deixou a garagem com um blindado. Ele parou o veículo ao nosso lado. O motor elétrico era quase inaudível. Achei que nos evitaria até que fôssemos embora, disse. Minha voz saiu rouca. Mudou de ideia sobre os vagantes da Fenda. O DBF em meu antebraço se acendeu. Sim, Wave. Dozer respondeu pelo comunicador. Vocês não fazem a menor ideia do que vão encontrar em Fenda Viral. Vão acabar morrendo, pelo visto. Meus dias de vagante ainda não acabaram. América soluçou e aproximou-se do veículo. A porta traseira se abriu num estalo. Subimos pelos degraus e nos acomodamos nos bancos laterais. Dei uma olhada em nossos trajes espectrais e conferi as funcionalidades. América girou o tambor de seu revólver e engatilhou uma bala. Estava tudo certo. Tínhamos material reverso em nossas mochilas, o bastante para criarmos uma brecha caso Cassie ou outros vagantes da Fenda decidissem dar as caras. Dozer pisou fundo no acelerador, desviando dos pilares de cristal. O veículo balançava de um lado para o outro, estourando cristais afiados pelo caminho. Vez ou outra, os objetos no interior do blindado levitavam no ar, talvez por estarmos passando por território reverso. Não sabíamos onde estávamos. Tudo o que víamos por uma fresta nas janelas era o asfalto fuzilado pelos cristais. América suspirou, recostando-se no banco e disse: Estamos indo tão depressa que parece que estamos caindo. Você não se sente assim? Tá mais para o contrário. Falei quase que por instinto, não sabia de onde aquilo vinha. É como se de súbito eu despertasse para esse mundo e... é como se eu não soubesse quem sou. Isso faz sentido para você? Você não consegue acessar o seu túmulo.
É por isso que se sente assim. Nossas lembranças, o nosso caminho até aqui, tudo fica trancado lá. Se você não consegue ir até ele, o Wave, eu não consigo imaginar como é isso. O meu túmulo. Como será que ele se parece? América ajustou o seio em seu traje. Em seguida, apoiou-se com os cotovelos sobre os joelhos. Túmulos se manifestam como um espelho da nossa personalidade. O seu deve se manifestar da sua própria maneira. Aquela mulher de antes, a que Cassie tornou uma anomalia vazia. Emília. O túmulo dela é como uma piscina de cadáveres e não há saída. América fitou a nuca de Dozer no volante. O rapaz não tirava os olhos do mapa. Era a sua única paisagem dentro daquele blindado. Emília é uma anomalia do luto. Ela deve ser capaz de prender suas vítimas em seu túmulo como uma estrela negra. Estrela negra? Um buraco negro, a singularidade dos mortos. A vagante da morte respirou fundo. Em seguida, soltou o ar devagar, como se estivesse tentando se acalmar. Então continuou. O interessante disso tudo é que ela não parece estar sob o controle de Cassie. Como ela conseguiu quebrar a ligação com o vagante da fenda, que me fascina tanto, existe uma possibilidade bem pequena de um daqueles vazios que a tocou ter sido o da sua filha, que tinha acabado de morrer. Isso sim criaria uma anomalia do horror absoluto, mas nunca tinha visto uma anomalia dessas manter a sua aparência humana. Afaguei minha barba e a encarei dentro dos olhos, sendo consumido pelas suas profundezas. Você é uma cientista quando vou ficar sabendo mais sobre isso. Ela fez um meneio e voltou-se para Dozer. Ei, Dozer! Ela gritou, chamando sua atenção. Você pode medir o nível de radiação na chuva, por favor? Dozer fez o que ela pediu e iniciou a medição. Os dados foram enviados para o DBF de América. É exatamente como eu imaginava. Ela falou incrédula com os resultados. Os níveis de radiação estão baixos demais para o território de fenda viral. O que você quer dizer com isso? Perguntei, desentendido. De repente, como se meu estômago virasse de cabeça para baixo, senti um arrepio gélido subir pelo braço. Meus pelos se eriçaram de uma só vez. Num impulso vindo do coração, saltei sobre América, abraçando-a e nos protegendo enquanto o blindado capotava pelo asfalto. A chuva caía veemente lá fora. As portas do blindado jaziam escancaradas. A água entrava pelas frestas. Dozer havia desaparecido junto com a porta do motorista. Ei, América! Acorda! Sacudia com bastante força, tinha um corte profundo em sua testa. Sangue cobria o seu rosto. América, você precisa acordar depressa. América! Ela não despertou, meu coração entalou na garganta. Precisava dela para enfrentar o que me esperava lá fora. Estava sozinho outra vez. De súbito, o mundo estremeceu como num terremoto. Peguei América em meus braços e deixei o veículo blindado. Ele estava completamente destruído. Lá fora, Dozer arrastava-se pelo asfalto na direção oposta a uma silhueta que se aproximava no meio da pista. Ela vestia uma longa capa de chuva translúcida e cristais jaziam fincados em sua máscara de vagante de aço. O buraco em seu peito pulsava energia vazia como se estivesse prestes a engolir o mundo inteiro. Por favor, deixe-me ir. Dozer implorava. Suas pernas estavam quebradas. Eu fiz o que você pediu. Não precisa fazer isso. A silhueta estacou, cruzando os braços. Você está certo. Pode ir. Dozer sorriu e rastejou-se pelo asfalto, até passar por mim. Ele sequer teve coragem de encarar América em meus braços. Como se surgisse do nada, o rapaz foi envolvido por uma espécie de fumaça negra. O asfalto tornou-se líquido, levitando-o no ar, acima de nossas cabeças. Ele fitou-me nos olhos antes de apertar algo em seu DBF. Foi exatamente quando a silhueta apontou em sua direção com o indicador, fazendo com que dezenas de mãos lamacentas agarrassem Dozer através do líquido que flutuava ao seu redor. Elas arrancaram a pele do rapaz, esfolando-o vivo num grito agonizante.
Seu corpo caiu num estrondo contra o asfalto. Ele ainda respirava. 2 cristais afiados caíram do céu e atravessaram seus olhos. Um buraco abriu-se em seu peito, explodindo seu coração em pedaços. Kileri abwesend, carregue sua alma para o abismo. A silhueta falou, curvando-se em sinal de respeito. América balbuciou algo em meus braços. Parece que estamos caindo, Wave. Parece que estamos caindo. Ainda desmaiada, caminhei até a frente do blindado e saquei o revólver carregado no coldre de América. Então, o apontei em direção ao vagante da fenda diante de nós. É você, Cassie. O sujeito removeu a máscara de crânio. Um sorriso perfeito invadiu a noite. Envolvido por um manto de brumas esfumaçadas, Cassie abriu os braços, inclinando-se para trás. O solo ao seu redor se desprendeu do asfalto, levitando-o no ar. Eu preciso lembrá-lo, vagante. Ele respondeu, ainda de braços abertos. Essa é uma história de horror. E eu sou Deus, destino e singularidade. Sua busca pelo grande remendo termina aqui. Foi quando apertei o gatilho.